escolhi uma pergunta para o tema de hoje. E o tema de hoje é: por que a vida te deu uma segunda chance? Por que a vida te deu uma segunda chance? E aqui eu, hoje, não tenho a pretensão de responder essa pergunta, tá? Então, essa pergunta é para todos nós aqui avaliarmos, estudarmos e tentarmos assim entender o porquê que a gente está aqui hoje. Porque eu tenho certeza que todos nós aqui já passamos por situações que pareceu que era um ponto final na sua vida, parecia que terminou a coisa. E por alguma razão, isso mudou. Por alguma razão, situações foram colocadas em sua volta que fizeram mudar essa situação na sua vida. Eu acho assim, que a gente, quando passa por um problema ou passa por uma situação, a gente sempre sai reforçado, renovado de outro lado, né? Embora às vezes arrebentado, mas a gente sai com um monte de coisa nova para entender e poder vivenciar isso a cada dia. E hoje aqui, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Quantos entre nós aqui já aconteceu isso, de receber uma segunda chance da vida? Olha quanta gente. E a pergunta seguinte é: o que você fez com essa segunda chance? Qual foi a sua atitude quando você recebeu essa segunda oportunidade de viver? De prosseguir? Qual foi a sua motivação? O que você fez a partir daí? Porque a nossa vida, ela é muito cômoda. A gente chega num certo ponto que a gente traça metas, a gente estabelece o nosso objetivo, e isso não é errado. Onde a gente quer chegar, a gente procura trabalhar e cresce e se estabiliza e ficamos numa zona de conforto, isso vai acompanhando, daqui a pouco vem um trem desgovernado e te pega no meio e muda completamente o que você planejou, arrebenta com as suas expectativas, destrói o seu planejamento. E aí? Como é que é essas coisas na nossa vida? Como é que a gente sai do outro lado? Como é que a gente vivencia isso? Eu queria junto com você hoje relembrar algumas coisas da palavra, algumas experiências de homens da palavra de Deus, de homens que vivenciaram situações como essa, e tirar lições e aprender como nós agirmos diante de uma situação como essa. O primeiro texto que eu queria compartilhar com vocês está em Isaías 38, de 1 a 5. Tinha lá nessa história um rei chamado Ezequias, que estava muito bem, tranquilo, sossegado, até que veio uma palavra profética sobre ele que Deus mandou dar: você vai morrer. Acompanha comigo. Naqueles dias, Ezequias ficou doente, à beira da morte. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, põe a casa em ordem, porque você vai morrer, você não se recuperará. Já imaginou você estar doente, com a doença terrível, já está mal, e chega um profeta e fala para você que você vai morrer? Que foi Deus que falou que você vai morrer? Qual seria, o que a gente pode fazer? Qual seria a nossa reação, a minha e a sua reação numa situação dessa? Olha só. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: lembra-te, Senhor, de como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera, e tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Dá uma microfonia, você pode dar uma ajeitada para mim aí, por favor? E Ezequias chorou amargamente. Então a palavra do Senhor veio a Isaías: vá dizer a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus do seu antepassado Davi, ouvi a sua oração e vi suas lágrimas, acrescentarei 15 anos à sua vida. Você imagina que está numa situação de morte, que o próprio Deus falou, através da boca do profeta, e você orou, buscou o Senhor, e falou: Senhor, você lembra? Claro que o Senhor se lembra. Você lembra de tudo que eu fiz? Você lembra de como eu sou apaixonado pelo Senhor? Você lembra de como eu cumpri a sua palavra? Você lembra do que eu fiz em prol do reino? Não está isso aqui, está subentendido no meu coração isso. E Deus falou: tá bom, 15 anos a mais para você. Como é que você se comportaria nisso? Para ajudar a refletir um pouco sobre isso, vamos
entender um pouco essa história, Acás, que era pai de Ezequias, era rei de Judá. E quando ele assumiu um trono, a Assíria dominava tudo isso aí. Isso que eu estou falando aqui, você encontra lá no Didaquê, tá? Nas aulas 22 e 23 do Didaquê, você tem tudo isso aqui. O Anésio destrinchou isso aqui. Estou só dando uma geral aqui. E ele se mantinha submisso à Assíria, com medo da ação do exército poderoso da Síria sobre a vida dele. E com isso, ele abriu espaço para que costumes pagãos vindo da Síria inundassem Judá. E esses costumes pagãos foram afastando o povo das práticas que eles tinham com relação a Deus. E foi distanciando o povo de Deus. Ficou um vazio entre o povo e Deus. Quando Ezequias herdou o trono do pai dele, o rei Acás, a primeira coisa que ele fez foi restabelecer esses princípios de Deus na vida da nação. A primeira coisa que ele fez foi tentar terminar com a adoração da idolatria do povo. Depois, purificar os templos. Depois, restabelecer a adoração ao Senhor no meio do povo. Isso mudou a forma da nação agir, isso mudou a forma do povo entender e continuar crescendo. Ao ponto de, quando Senaqueribe, e aí vai uma dica para você que está esperando bebê, um bom nome para você colocar no filho, Senaqueribe. Porque é melhor que Gernando, vem para nós, né? Pelo menos é famoso, está na Bíblia. Quando Senaqueribe, que era o rei da Síria, concentrou suas forças para pressionar Judá, o que Ezequias fez? Recorreu ao Senhor buscando ajuda. Chegou diante de Deus e falou: Senhor, eu estou pressionado por esse exército poderoso, me ajuda. E Deus veio e interviu, de uma forma miraculosa. O exército de Senaqueribe, nome bonito mesmo, né? Senaqueribe, não mais ameaçou Judá, foi derrotado. A partir daí, o reino de Judá começou a desfrutar de um período próspero. E esse período próspero deixou o povo numa zona de conforto. Deixou Ezequias numa zona de conforto. Está tudo bem, está tudo certo, está tudo dando certo, dentro do planejado, a economia está ok, o povo está bem servido, está muito bem, está tudo ótimo, até que um trem descarrilhado acertou a vida dele. O que aconteceu? Uma enfermidade grave, não sei qual foi, grave. E veio ainda um profeta e diz: você vai morrer, arruma sua casa porque você vai morrer. E ele buscou ao Senhor, recorreu ao Senhor, que ouviu a sua oração, lhe deu mais 15 anos. O que ele fez com a segunda chance que a vida deu para ele? Restabeleceu os princípios de Deus na vida dele e continuou crescendo. O que nós fazemos é o que vai diferenciar o nosso futuro. O que fazemos com a segunda chance? Me permita aqui hoje contar umas histórias para vocês acerca da minha vida. Vocês me permitem? Me permitir, eu vou descer porque é só isso que eu tenho para contar, então. Mas me permitam fazer isso. Quando eu tinha 12 anos de idade, eu sofri um acidente e eu queimei 83% do meu corpo. Queimadura, fogo. Eu sou pentecostal, labareda de fogo, literalmente, tá? Literalmente. E eu brinquei, uma vez me contaram a história da Fênix, né? Eu falei: eu sou esse negócio aí. Eu me queimei realmente, saí das cinzas. Para quem não sabe, Fênix é uma ave da mitologia grega, que diz que quando ela morria, ela se incendiava, virava cinzas, e da cinza renascia de novo uma nova ave. E eu passei por isso. Por quê? Eu queimei 83% do meu corpo, em queimadura de 3º grau. Fiquei internado em UTIs e tratamento por 4 meses. Eu fiz 21 cirurgias corretivas de recuperação de tecido. Eu passei por eu não quero fazer nenhum drama aqui, tá? Mas eu estou só contando essa história para você. Passei por dores terríveis. Primeiro curativo que eu fiz... e tem mais. Quando eu cheguei no hospital, queimado, eu fui anestesiado e tive um choque anafilático. Entrei em coma. Fiquei em coma por um bom tempo. Depois, quando eu fui fazer os curativos,
que quem já viu pessoa queimada sabe como é terrível aquilo, eu olhei para o meu corpo e falei, gente, eu estou completamente exposto, queimou tudo, não tem mais nada, vou morrer. Era essa a minha sensação. E para fazer os curativos, eu era colocado numa banheira com água, remédios e um anestésico na água, para poder tirar as coisas que grudavam na carne. Enfim, depois disso, as minhas pernas começaram a perder a circulação, porque queimou. E começou a ter, eu esqueci a palavra de novo, necrosado, isso, começou a necrosar minhas pernas. E o diagnóstico médico foi, vai ter que amputar as 2 pernas. Você viu que não deu certo, estou aqui ainda, né? Vai ter que amputar as 2 pernas. Essa mensagem chegou para mim como um decreto de morte. Eu tinha 12 anos. E aí, o que aconteceu? Eu orei, muito. Meu pastor foi lá, o pastor Tiese, foi lá no hospital, orou por mim. E sabe o que aconteceu? Aliás, antes disso, o Loival me lembrou um negócio. Muito tempo atrás, o Anésio deu um ensino sobre anjos na igreja, lá na Azevedo Mioto ainda. E nesse dia, a minha mãe resolveu me contar uma história que eu não sabia acerca dessa queimadura, desse momento de coma que eu estava. Ela disse que eu estava no quarto de aparelho, eu estava em coma, e ela sentada lá, deitada, dormindo, né, acompanhando o filho, que mãe e pai sabe como é que é, né? Vai mesmo, vai junto e minha mãe estava lá, e entraram 2 médicos, né, 2 enfermeiros no quarto, entraram, e minha mãe falou que ela ficou, sabe aquele momento que você está meio acordada, meio dormindo, ela olhava assim, via, e essas 2 pessoas, eles tiravam uma coisa do lado e passavam como se fosse um óleo no meu corpo. Né? E aí começaram a falar alguma coisa que ela não entendia, oraram por mim, ela entendeu que era oração, porque puseram a mão na minha cabeça e oraram, e saíram do quarto. Quando saíram do quarto, minha mãe meio que despertou, e o quarto da UTI que eu estava era do lado do posto de enfermagem. Minha mãe saiu e perguntou quem eram os médicos que tinham entrado lá. Aí a enfermeira falou assim, olha, a senhora deve ter sonhado, porque não entrou nenhum médico lá. Né? Como assim não entrou? Acabaram de sair. Não saiu ninguém aqui. Minha mãe falou, acho que eu sonhei. Quando ela voltou, eu tinha despertado do coma. Né? Eu entendi que já começou uma ação de Deus aí, nesse momento. E aí quando veio o decreto lá de cortar as pernas, amputar as pernas, eu orei e falei assim, bom, terminou. E aí, estou falando de 1975, muitos de vocês não tinham nascido ainda, vocês podem ver no livro de história sobre 75, tá? Em 75 não existia ainda microcirurgia, essas coisas, recuperação de vasos, não tinha. E aí apareceu um médico, um japonês, vindo do Japão, olha que coisa interessante, veio do Japão, um japonês. Ele veio trazer exatamente, treinar uma equipe médica sobre como fazer esse procedimento. E uma dica para vocês acertarem, quem foi a cobaia que ele pegou? Eu. Esse médico trabalhou, nessas 20 e tantas cirurgias que eu falei de correção, ele trabalhou na reconstrução dos vasos, uma série de coisas, e as minhas pernas não foram amputadas. E eu já fiquei feliz. 4 meses depois saí do hospital, de alta, mas levando comigo uma deficiência para o resto da vida. Eu não andava mais, estava numa cadeira de rodas, ele salvou minha perna, mas os movimentos não vieram mais, porque musculatura, tendões foram queimados junto com isso. E aí você imagina uma criança de 12 anos em casa, naquele tempo a turma brincava na rua ainda, jogava bola, aquela festa toda, ouvindo as crianças brincarem e não podendo fazer absolutamente nada. O que passava no meu coração? Tristeza. Mas eu agradeci a Deus todo dia por estar vivo. Todo dia. Até que chegou o fim de semana. E era dia de culto na igreja que eu ia. E o meu pastor foi me visitar. E Deus mandou um profeta na minha casa. Não para trazer uma palavra de morte, mas para dar uma palavra de vida. E ele orou por mim naquele dia, naquele domingo. Ele orou por mim e ele é italiano, né? Quem conhece o pastor Ties sabe como é que ele é delicado, né? E ele me agarrou pelos braços assim, levanta, filho, em nome de Jesus. E ele levantou. Sabe o que eu senti aquela hora? Minhas pernas começaram a queimar, começaram a arder, começaram a doer,
porque Deus estava reconstruindo cada tecido que tinha sido destruído, cada tendão que estava sendo religado, e eu comecei a andar a partir daquele momento. Deus me deu uma nova chance naquele momento. Naquele dia, o profeta do Senhor foi lá em casa e fez uma diferença. Por que que a vida me deu uma segunda chance naquele momento? Não sei te responder. Eu só sei dizer o que eu fiz com a segunda chance que a vida me deu. Eu continuei buscando o Senhor, eu continuei apaixonado por Deus. Eu tinha 12 anos de idade, gente. Eu continuei apaixonado por Deus, buscando o Senhor, tentando me integrar, tentando entender o projeto de Deus para a minha vida. Porque até então eu não sabia. Eu amava ir à igreja, eu amava estar com os irmãos, amava cantar, amava fazer as coisas de Deus, mas o que eu fiz foi o que mudou minha vida, porque eu tenho total livre-arbítrio de me direcionar para o caminho que eu quiser. Deus não é egoísta, Deus não te dá um presente e te pede de volta se você não agradar a Ele. Deus te dá um presente, como Ele deu para mim, e falou, faz esse presente o que você quiser. Você pode continuar no meu caminho, você pode tomar um caminho totalmente diferente daquilo que eu planejei para você. Que eu vou continuar sendo filho dEle. Eu vou continuar sendo amado por Ele. Independente de qualquer coisa, eu vou continuar sendo amado por Deus. Mas eu tomei a decisão de continuar nos caminhos do Senhor, continuar amando a Deus, continuar usufruindo e tentando buscar esse sonho, o projeto que Deus tinha para a minha vida. Entendia muita coisa? Não. Fui caminhando. Até chegar aqui. Uma outra passagem, outra história na Bíblia que eu acho sensacional. Aliás, antes disso, tem um texto que eu coloquei aqui. Se a vida te deu uma segunda chance, corra para entender a vontade de Deus para você nesse tempo. E busque caminhar alinhado com a vontade de Deus. Se a vida te presenteou de novo, meu irmão, se você nasceu de novo, se você passou por situações que a vida te deu mais uma chance, corra, não perca tempo. Corra para buscar entender a vontade de Deus para a sua vida e persiga essa vontade na sua vida. É o melhor que você pode fazer, é o melhor que você tem a fazer. Uma outra história bem conhecida, e quem não conhece da Bíblia, conhece da televisão, da novela, conhece da história, do musical, enfim, que é a história de José, também conhecido como José do Egito. José era filho de Jacó, não vou pôr o texto aqui, porque o texto é pequeno, é do capítulo 37 de Gênesis até o capítulo 50. Nós vamos ficar aqui até o culto da noite lendo esses textos. Então, recomendo a leitura que você faça em casa e busque cada nuance desse texto que é maravilhoso. José era filho de Jacó com Raquel. E claramente Jacó gostava de José. Dentre todos os filhos, ele gostava de José. E essa preferência, essa predileção por José, levou os outros irmãos a terem ciúme dele. E começaram a tramar alguma coisa para tirar ele da frente. Esse cara está atrapalhando, o pai gosta muito dele e esqueceu da gente. Pegaram José, jogaram José num poço, depois venderam José, arrependido do poço, venderam José como escravo. José foi parar na casa de Potifar. Lá ele foi enganado, foi condenado injustamente por algo que ele não fez, e ele foi para a prisão para ser esquecido, morrer lá. José poderia ter jogado a toalha, ele poderia ter largado tudo, mas Deus já havia capacitado José com dons, com presentes. Aliás, isso não é uma exclusividade de José. Todos nós fomos presenteados por Deus com dons e talentos. Todos nós, sem exceção. Deus nos capacitou em várias áreas, em várias coisas. José sabia disso. E quando começou a ter a oportunidade de ele exercitar o dom que Deus tinha dado para ele, um dos dons que Deus tinha dado, ele exercitou lá com o padeiro e com o copeiro. Quando eles falaram dos sonhos, José fez uma interpretação daqueles sonhos. E quando o copeiro conseguiu sair e voltou a trabalhar com o faraó, e faraó começou a ter esses sonhos, o copeiro lembrou de José e trouxe José para interpretar os sonhos do faraó. E daí em diante você conhece a história. José se transformou no governador do Egito, no vizir do Egito, e mudou completamente a história da vida dele.
O que José fez com a segunda chance que a vida deu? Isso mudou completamente o destino dele. Mudou completamente a direção da vida que ele estava pretendendo. Mudou tudo. Porque ele estava bem. Ele estava alinhado com o pai dele, com os irmãos, apaixonado. Já tinha tido a visão dos feixes e trigo, já tinha tido a visão que Deus tinha dado para ele. E de repente veio lá o trem descontrolado, pegou a vida dele e mudou completamente. Ele podia ter desistido disso, ter largado, acabou, estou aqui esquecido. Você imagina o que é uma prisão hoje, imagina o que era antigamente. Hoje tem direitos humanos, uma série de coisas, imagina antigamente, era para colocar lá para você morrer. Mas José fez diferente com a segunda chance dele. Posso contar mais uma história minha? Obrigado. Mais uma historinha que, essa não foi uma historinha, foi uma coisa bem terrível na minha vida. Mas a lição que tiramos de José, o que que é? José operou os dons que Deus deu para ele. Ele não deixou de lado, não morreu com os dons, não apagou, não enterrou, operou os dons que Deus deu. Mesmo no problema que ele passou. No ano passado, eu e minha família fomos acometidos pela Covid. E toda a minha família foi contaminada, desde a minha netinha, meus filhos, minha esposa, eu. E eu e minha esposa desenvolvemos a forma mais grave da doença e fomos para o hospital e ficamos na UTI. Quando eu me dei conta da situação, que eu estava grave, com todos os indicadores que os médicos mostravam para mim, dizendo assim, olha, teu fim está ali, ó. Eu cheguei à conclusão que eu não ia voltar dessa internação. E chamei meu filho mais velho, o Felipe, que ficou até meio chocado comigo. Até então eu não sabia que ele estava contaminado também, mas ele também já estava num processo infeccioso. Chamei até o hospital aliás, ele estava por lá. Chamei até o quarto onde eu estava. E comecei a falar para ele assim, filho, anota aí. Aí ele pegou o celular dele para anotar e falou, anota aqui. Isso aqui é a conta do pai do banco, isso aqui é a senha. Ele ficou olhando para mim assim, isso aqui é onde eu tenho a aplicação, isso aqui é o que eu fiz lá, isso aqui é o seguro. Pai, para que isso? Eu falei, eu tenho certeza que eu não volto dessa internação. Ele falou, você está louco? Eu falei, não, eu estou consciente. Porque eu tenho diabetes, eu tenho hipertensão. Eu tinha todos os pré-requisitos para não voltar dessa internação. Estava infeccionado, o pulmão estava afetado, estava com todos os indicadores indicando lá que estava tudo over. E quando eu chamei ele para fazer isso, ele ficou chocado. Mas sabe quando você tem a certeza que tinha terminado? Tive a certeza que tinha terminado. E nesse momento, estranhamente, eu estava em paz. Estranhamente, eu não tinha temor, eu não tinha nenhum tipo de reação, no sentido de estou desesperado. Não, eu comecei a orar, e quando eu estava sendo deslocado de um hospital para o outro, na ambulância, eu comecei a orar a Deus e comecei a trazer a lembrança, a memória, as coisas, momentos que Deus me abençoou, momentos da minha vida, com meus filhos, com a minha esposa. Passou um filme, nos 40 minutos que eu fiquei de um hospital para o outro, passou um filme na minha vida. Um longa-metragem, diga-se de passagem. E eu fiquei esperando, né? Esperando. Passado tudo isso, eu perdi minha esposa. Minha esposa não resistiu à Covid, às consequências, infecções, enfim. E ela não tinha nenhuma comorbidade. E no dia que eu tive alta do hospital, no dia seguinte eu fui amparado pelos meus amigos, Lorival estava lá, Anésio, os pastores, que não podia ir ninguém, para fazer o funeral da minha esposa. Você poderia dizer assim, que coisa terrível. Terrível. Mas eu entendo que Deus não quis me causar sofrimento. Deus não nos causa sofrimento, entenda isso. Quando você vai consolar uma pessoa por perda, você fala assim, Deus quis assim, não fala assim não. Porque Deus não quis que a pessoa sofresse. Deus não quer que você sofra. Deus não... Pai, quem é pai aqui? Mãe, todos nós, né? A maioria de nós. Você quer que seu filho sofra, por acaso?
Você tem prazer no sofrimento do seu filho? Deus também não. O que eu digo é o seguinte, essa perda que eu tive não é vontade de Deus, e sim o decorrer natural da nossa humanidade. São situações que nós não temos controle, são situações que são coisas naturais, que acontecem. Se eu ficar me perguntando por que a vida me deu uma segunda chance nesse sentido, eu trocaria de lugar com a minha esposa. Porque eu tinha certeza disso. Mas o que aconteceu? Quando a vida, que aconteceu, as circunstâncias, aliás, colocaram um ponto final na minha vida, Deus foi lá e pôs uma vírgula e falou, você vai continuar escrevendo a sua história. Não mudou. Deus não mudou o que Ele pensava a meu respeito. Deus não mudou o que Ele pensou comigo e não mudou o meu sentimento com Deus, porque eu tenho certeza que Deus esteve comigo todo o tempo e estará comigo para sempre, por toda a eternidade, porque diz a palavra dEle. Portanto, meu irmão, minha irmã, se você está passando por um problema difícil na sua vida, creia, Deus não abandonou você, Ele não te largou ao léu, Ele não te deixou de lado, Ele te carregou no colo nesse tempo, Ele está te carregando no colo nesse tempo. Jamais Deus abandonaria um filho. O que nós temos que entender é que vivemos num mundo que tem circunstâncias que atingem nossa vida, que fazem mudar o rumo. Agora, a diferença que nós fazemos é o que nós fazemos com a segunda chance que a vida nos deu. O que eu vou fazer agora, a partir desse momento que existia um buraco na minha vida? Arrancou mais da metade de mim. O que eu vou fazer? Qual é a minha postura diante disso? Alguém pode falar, não, você é forte. Eu não sou forte. Eu choro ainda. Quem perdeu alguém sabe o que eu estou falando. Isso não se apaga. Isso não se esquece jamais. Nós somos seres humanos. Nós continuamos tristes. Eu, quando entro no meu quarto, fecho a porta, minha cama está vazia, eu choro. É o meu jeito de lidar com as coisas. Mas uma coisa eu tenho certeza, Deus não me abandonou em nenhum momento da minha vida. Deus está comigo todos os dias da minha vida. E o que eu fiz com essa segunda chance? Continuo apaixonado por Deus, continuo buscando ao Senhor, continuo crendo que Ele é Rei sobre a minha vida, que Ele não desceu do trono por razão nenhuma. Seja qual for o problema que me aflige, ou que aflige as nossas vidas, Deus continua soberano, reinando no trono e te sustentando, porque Ele te ama. Ele te ama. Essa faz toda a diferença. Não há força no universo que possa conter o amor de Deus. Por você, Ele te conhece pelo nome. Ele te conhece no seu mais íntimo. Ele te conhece os sentimentos que você tem aí. Não desista. Não desanime. Quantos dons e talentos que eu estou vendo aqui parados? Quanta coisa, quantos ministérios estão aqui para dar frutos. É tempo de você acordar, meu irmão. É tempo de você olhar para dentro de você e falar assim, o que Deus me deu? Eu vou operar nesses dons que Deus me deu para produzir frutos. E, detalhe, hein? A árvore não come do seu fruto. Quem vai se alimentar dos seus frutos são as pessoas ao seu redor. Portanto, quando você cresce, você dá frutos, são as pessoas que se alimentam dele. E Deus te chamou para dar fruto. Deus não te chamou para esquentar banco. Deus não te chamou para você ficar assistindo culto. Aliás, eu não gosto dessa expressão que fala assim, você vai assistir o culto hoje? Eu não vou assistir culto. Eu vou prestar culto a Deus. Eu vou ser integrante disso. Eu vou estar diante de Deus, me derramar diante dele. E dizer, Deus, estou aqui. Me usa, apesar das circunstâncias. Estou aqui. Amém? Deus não abandonou Daniel na cova dos leões. Deus não abandonou José quando ele precisava dele. Deus não abandonou o Gernando. Deus não abandonou as Marias, os Carlos, os Antônios. Deus não abandonou você, meu irmão. Você continua sendo querido por Deus. Você é amado do Senhor. E com Deus nós somos mais que vencedores em qualquer situação. Qualquer situação. Tem uma canção que eu particularmente gosto, que para mim é uma verdade absoluta, que ele fala assim, se o mar me submergir a tua mão,
me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Obrigado, Cabeto. Fica aí, tá? Queridos, eu não tenho a pretensão, nem tive a pretensão hoje aqui de dar um estudo para vocês. Eu quis só repartir, estou chegando no fim, quis só repartir um pouco da minha experiência, daquilo que eu vivi nesse tempo e continuo vivendo. E quero dizer para você, quero incentivar você a exercer aquilo que Deus colocou no seu coração, a exercer os dons que Deus tem para você, a exercer esse desejo que está queimando dentro de você quando eu estou falando aqui. E junto com você que está triste também, teve perdas, eu quero me solidarizar com você. E a gente, assim, mesmo que distante, dá de mãos dadas e abraçados, consolando uns aos outros, porque é isso que a gente precisa, de afago. Você já viu como uma criança se aninha no colo do pai? Tive uma experiência tão gostosa semana passada, minha netinha, sabe que eu tenho uma netinha linda de morrer, né? Assim, a coisa mais linda do mundo. A minha netinha, ela sentou no meu colo, eu estava no sofá, ela sentou no meu colo, e a gente estava vendo um vídeo meu. Ela sentou no meu colo, se aconchegou e ficou olhando e virou para mim e falou: vovô? Foi a coisa mais linda do mundo. E eu lembro da experiência dos meus filhos quando eles iam dormir junto com a gente, porque a cama do papai e da mamãe é o lugar mais seguro do universo. Lá não tem bicho-papão, lá não tem medo, lá não tem insegurança. A criança vai, se aninha no meio do pai e da mãe e fala assim: aqui é meu lugar seguro, aqui é meu porto seguro. Assim mesmo é Deus conosco. Quando vier o medo, vier a insegurança, vier a falta de confiança em si próprio, corre para o colo do papai, se aconchega no colo de Deus. É o melhor lugar para você estar. É o melhor lugar para você se aconchegar e se sentir seguro, porque Ele vai cuidar de você. Todo dia, todo tempo. E eu estou olhando para vocês aqui, eu vejo tantos corações que estão passando por dificuldades, por problemas nesse tempo. Gente que perdeu gente querida, que está passando hoje por problemas difíceis, que está aqui dizendo assim: só por Deus que eu vim aqui hoje. Porque Deus tinha uma história para te contar hoje, para te dar fé, para te dar coragem de prosseguir. Queria encorajar você, queria pedir para você ficar em pé, estou terminando já. Eu queria encorajar você a ir diante de Deus agora e colocar o teu coração diante dele. E dizer para Deus: Pai, esse sou eu. O Senhor me conhece, mas esse sou eu. Essa sou eu. Esquadrinha meu coração, Senhor. Veja as minhas inseguranças, aqui estão minhas inseguranças, as minhas incertezas. Eu quero depositar isso diante do Senhor. E quero que o Senhor toque no meu coração e puxe aqui no meu coração os sonhos que o Senhor já colocou. Me faz lembrar, Senhor, dos sonhos, dos projetos, daquilo que o Senhor me deu, o teu desejo para a minha vida. Me faz lembrar isso agora, Pai. Quero dedicar isso a Ti. E o desafio é esse, é dedicar os seus dons, talentos, aquilo que Deus te deu, a tua vida para o Senhor. Faça isso agora, nesses poucos minutos que a gente vai ficar aqui. Faça isso. Fala com Deus. Fala com Deus. Entrega o teu coração a Deus. É isso mesmo. Você que está fazendo essa pergunta aí, será que eu consigo? Você consegue sim. Não é esforço seu. É Deus que está com você. Não depende do seu esforço, entenda isso. Não depende de quanto você conhece, do quanto você sabe. Depende de quanto você ama a Deus. Depende do seu coração para Ele. Depende de quanto Ele é importante na sua vida. Vamos cantar essa canção?
Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és, cante, quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Aleluia. Tu és minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Cantar do começo mais uma vez. Se o sol se pôr, diga isso. E a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Declare isso agora para o Senhor, que Ele é o Deus da minha salvação, o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Amém. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor ouve as nossas orações. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus presente em nossas vidas. Pai, eu peço que o Senhor nos abençoe, que o Senhor coloque em cada coração agora, Senhor, o dom, coloque cada vez mais, Senhor, a percepção da sua presença e, acima de tudo, Senhor, paixão pelo Senhor. Que eles possam, cada um de nós aqui, possamos hoje, Senhor, sair daqui transformado, com um novo desafio de vida. O que vamos fazer com essa segunda chance que o Senhor está nos dando? Obrigado, Senhor, porque podemos confiar no Senhor o tempo todo. Em nome de Jesus. Amém. 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 Aleluia. Meus irmãos, que esse compartilhar encontre um eco no seu coração. Sejam abençoados, semana abençoada para vocês e até a próxima.